Por causa da pandemia, escolas tiveram que interromper as aulas presenciais. Algumas iniciaram o ensino remoto e agora, aos poucos, os colégios estão retomando as aulas. Mas como a pandemia não acabou, ainda há muita incerteza sobre o funcionamento das escolas. As mudanças tiveram impacto para os estudantes e, sobretudo, para aqueles que precisam de atenção diferenciada, como as crianças e adolescentes que estão dentro do espectro autista. Às vezes as aulas são muito demoradas, são de 1h30, 1h40, então a criança muitas vezes não tem muita atenção. As crianças que são consideradas autismo leve, às vezes elas não conseguem controlar o fluxo do chat da aula, porque muita gente conversando, os alunos trocando ideias, e aquilo atrapalha muito. Muitas das crianças autistas, elas sentem muito esse isolamento por falta, né, da possibilidade de sair à rua, de ter a sua rotina, de frequentar os espaços que elas estavam acostumadas a frequentar. Muitas têm questões sensoriais importantes, então ficar em casa, em confinamento, sem a possibilidade de, por exemplo, correr, né? Muitos são espaços físicos pequenos, nem toda casa é grande, ou tem espaço físico para a criança poder se locomover. Então, isso causa na criança muito estresse, né, muita ansiedade. Gabriel tem 12 anos e foi diagnosticado com autismo de severo a moderado aos 2 anos de idade. Com acompanhamento, ele ganhou mais autonomia, mas o período da pandemia trouxe dificuldades. Ele gosta, né, de se socializar, coisas que alguns autistas não gostam. Então, ele está sentindo a falta da rotina da professora, ele está sentindo a falta dos amigos, né, ele está sentindo falta da sair, né, de dentro de casa, a rotina, né, o roteiro, né, da viagem de casa para a escola. Então, ele sente falta, ele não consegue, às vezes, entender a professora do outro lado, né, já que as aulas são online. Para os alunos autistas que estão no ensino remoto, uma boa alternativa é fazer videochamadas individuais. As avaliações online também têm tido boa resposta dos alunos. Quando você faz uma videochamada especificamente com aquela criança, trazendo atividades do nível daquela criança, você conversando dentro do nível daquela criança, mesmo que sejam videochamadas mais curtinhas, você ganha em qualidade de tempo. Estabelecer uma rotina também pode ajudar a manter a saúde mental, tanto das crianças quanto dos pais e cuidadores. O estabelecimento de uma rotina é extremamente importante, né, para todas as crianças, e principalmente para as crianças com transtorno do espectro autista, porque ajuda na compreensão, né, do que vai acontecer naquele dia, naquela manhã, naquela tarde. Então, a rotina é importante, não só ter a rotina, mas que a criança tenha a consciência daquela rotina, ou seja, que ela saiba aquela rotina. Por isso, sugerimos, né, que as famílias utilizem quadros de suporte visual, que chamamos, com a rotina visual da criança, para que a criança faça parte daquilo e ela entenda, né, que ao acordar, vai escovar os dentes, vai tomar café da manhã e possa antecipar o que vai acontecer. Isso ajuda muitíssimo a criança a se organizar durante o dia e, com isso, diminuir a própria ansiedade da criança também, né, na medida em que ela sabe esperar, né, o que vai acontecer naquele dia. Especialista em educação inclusiva, a psicopedagoga Patrícia Trigo elaborou o Guia do Autismo para Escolas, uma parceria com a Associação Pintando Sete Azul. Mais de 5.000 exemplares já foram distribuídos no interior do Ceará. Patrícia também elaborou um material didático de apoio adaptado para escolas que têm alunos autistas. O projeto Descomplicando, ele surgiu, Maria Clara, porque assim, a gente tem criança, por exemplo, no segundo ano do ensino fundamental, no terceiro ano do ensino fundamental. E as escolas, muitas vezes, elas querem que os pais comprem o mesmo livro didático. E a gente sabe que o livro didático talvez não funcione para aquela criança. E não funciona a ponto até de frustrar, né? E aí a gente já está mexendo com a autoestima de criança com deficiência, já é um outro papo. Então, esse projeto surgiu baseado na BNCC, então há uma pesquisa do que vai ser aprendido naquele ano escolar da criança, e é feito um material com mais ludicidade, mais amplo, que dá para você, mais maleável. E a partir daí, a professora vai ter, o professor ou o mediador, ou o adulto que fica com essa criança em casa, uma outra chance, uma outra leitura de trabalho. Mais uma vez, não é estático, não é aquilo ali vai funcionar com todo mundo, mas geralmente aquilo ali pode dar uma ideia para uma outra coisa que seja mais flexível.
A mãe de Gabriel, que fundou a associação Pintando o Sete Azul em Fortaleza, no Ceará, para compartilhar experiências com outras famílias, explica como o material ajudou o filho com as tarefas escolares. A dificuldade dos meninos justamente estarem em escolas regulares e às vezes eles não entendem o conteúdo. E a Patrícia, ela consegue transformar o mesmo conteúdo que toda a turma está fazendo, só que de uma forma mais clara que meu filho entenda nas limitações dele. A Patrícia visita a escola dos meninos, a Patrícia conversa com os professores, pega todos os livros e toda a matéria e tenta colocar no dia a dia do meu filho, né, na expressão do meu filho. Então, Descomplicando realmente descomplicou nossa vida. Além da rotina de estudos, jogos, brincadeiras e outras atividades lúdicas ajudam a estimular a comunicação e a sociabilidade, principal dificuldade dos autistas. Ele assiste uma live comigo, outra live, a gente faz TikTok, que ele adora, a gente vê algumas coisas no YouTube, eu faço algumas atividades com ele, eu levo ele para andar de ônibus, ele tem que aprender a andar de coletivo, eu levo ele para o shopping, né, que shopping tem vários estímulos, então nunca foi num shopping, vamos, nunca andou de ônibus, vamos andar, tem medo de água, vamos nadar. A inserção do audiovisual, do uso de telas, que a gente chama, depende da idade da criança, né? Assim, que se preconiza que crianças menores que 2 anos de idade, sejam elas autistas ou não, que elas não tenham acesso a telas. Essas crianças, elas precisam estar em movimento, em atividade física, né? Correndo, pulando, brincando, se exercitando, se mexendo, brincando. E por que isso? Que o excesso do audiovisual, das telas antes dos 2 anos de idade, tem uma relação direta com o atraso no desenvolvimento da linguagem. Crianças maiores, né, você vai introduzindo o uso de tela aos poucos, você pode, aí crianças entre 2 e 5 anos, você ter aí um uso de tela de 1 hora por dia, mas com intervalos de 20 minutos. Crianças acima de 5 anos, aí esse tempo já aumenta um pouco, e sempre muito importante, né, que os pais saibam que os filhos estão acessando, e com crianças maiores é interessante fazer um uso conjunto da família, né? Então, vamos assistir um vídeo juntos, vamos assistir um filme juntos, vamos jogar juntos, ou seja, fazer esse uso do audiovisual de uma maneira compartilhada. Mesmo com todo o apoio dos pais e profissionais da saúde e da educação, algumas crises são inevitáveis. Mesmo assim, é possível aprender com elas de forma a passar por esses momentos difíceis da melhor maneira possível. A depender da função, digamos, desse comportamento, seja de atenção, de obtenção do objeto, o adulto vai ter que adotar uma determinada postura, né, diferente. Mas, via de regra, o que se recomenda, né, é que a criança ela não consiga atingir o objetivo dela com um comportamento dito inapropriado, e que a gente ensine a essa criança, né, qual é o comportamento esperado dela naquele momento. Né, isso falando de birra. A crise, ela vem de uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga sensorial, de informação. Eu costumo dizer que é um copo que vai enchendo e esse copo transborda. Então, pode ser um acúmulo de informações, de sobrecargas sensoriais ao longo, às vezes, do dia ou de dias, e essa criança, ela explode, né? Ela tem uma sobrecarga e aquilo explode. Então, é muito importante identificar quais são os gatilhos, né? Ou seja, o que dispara nessa criança, essas crises, o que gera sobrecarga nessas crianças, para que o adulto possa, então, nesse momento, auxiliar, às vezes, com uma acomodação sensorial e, né, principalmente entender que, diferentemente da birra, a crise, ela não é voluntária, né? Ela é involuntária. A criança faz aquilo porque o copo encheu e transbordou, ou seja, é uma sobrecarga que ela está sentindo, é uma energia que ela precisa dar conta e botar para fora. A implosão, o indivíduo se fecha, ele fica, às vezes, sem interagir com ninguém, sem responder, quieto, e nesse momento é preciso respeitar, assim como na crise, ou seja, ver se o indivíduo quer que você fique próximo a ele, né? Na crise uma coisa importante também é tentar ficar próximo, mas não muito, porque essa aproximação às vezes pode até agravar a crise, mas garantir a segurança da pessoa, que você está perto, que você pode ajudar. Na implosão,
é você respeitar o momento desse indivíduo, do tempo que ele precisa para se organizar e retornar.